Artroscopia do quadril. Afinal de contas, Dr. Fernando, o que é isso? Olá, meu nome é Fernando Curtilo Ferro, sou médico ortopedista, especializado, focado na articulação do quadril. E para quem já me acompanha aqui no canal do YouTube ou no Instagram, provavelmente já viu a gente falando alguma coisa sobre artroscopia de quadril, né? Muitos pacientes acabam procurando médicos especialistas em quadril, principalmente especialistas em procedimentos menos invasivos, e aí se deparam com esse termo, artroscopia ou videoartroscopia de quadril. Mas se você é novo nessa parte de análise das doenças do quadril, se você recebeu algum diagnóstico recente ou alguém da sua família, você talvez esteja se perguntando, afinal de contas, o que é artroscopia? O que é exatamente isso que o Dr. Fernando tanto fala? Então vamos lá, vamos falar do básico. O que significa artroscopia? A palavra, o que ela significa? Escopia é um radical que tem a ver com visualização, geralmente visualização de alguma coisa, né? Por exemplo, quando você vai examinar o ouvido de uma criança, otoscopia, vocês talvez já tenham ouvido falar isso. Então, oto de ouvido, escopia, olhar dentro. Visualização de maneira geral. E artros significa articulação. Então, artroscopia significa alguma coisa que você vai fazer para visualizar a articulação. Originalmente, isso era feito com pequenos tubinhos, com lentes de aumento. E aí o cirurgião tinha que usar esse tubinho para olhar na articulação. Ficava sempre emborcado, olhava com o olho só. Era super difícil. Quando foi desenvolvido, foi um achado interessantíssimo, né? Porque o cirurgião conseguia visualizar o que estava acontecendo ali dentro sem precisar fazer um corte cirúrgico convencional. Isso foi revolucionário na época. Hoje a gente consegue fazer isso de forma bem mais sofisticada, mas a ideia básica por trás da artroscopia é a seguinte: é você permitir fazer a visualização e a correção de problemas dentro da articulação sem precisar fazer um corte cirúrgico convencional. Na prática, o que o paciente vai ver? Ele vai ter um ou mais cortes, no caso do quadril, geralmente 2 ou 3 cortes, só que são cortes bem pequenininhos, de 1 centímetro, que geralmente a gente fecha com 1 ou 2 pontos cada um. E aí por dentro desses furinhos vão passar instrumentos, que são os instrumentos de artroscopia. Um deles tem uma câmera na ponta, é a câmera propriamente dita, também chamada de artroscópio, e essa câmera é conectada a um fio de alta resolução que vai para um aparelho que projeta essa imagem numa tela que fica na nossa frente, um monitor de alta resolução, um monitor HD, parece um monitor de computador, talvez pode ser conectado em telas maiores se tiver cirurgiões visitantes ou se tiver outras pessoas que queiram acompanhar a cirurgia, pode ser projetado num telão, enfim, é um sistema digital que pode ser projetado numa tela que aí o cirurgião vai poder ver o que ele está fazendo. Na verdade, tem uma câmera que tem milímetros de diâmetro inserida dentro da articulação, projetando a imagem para o cirurgião poder ver. Tá, e como é que ele vai operar? Como é que ele vai ajudar o paciente? Todos os instrumentos cirúrgicos que a gente usa na artroscopia são longos e finos e altamente resistentes para a gente poder fazer a manipulação. Na prática, o que acontece? Uma das câmeras, a câmera fica em uma das mãos do cirurgião. A gente faz dessa forma para que a gente possa manipular essa câmera o tempo todo, olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, girar à medida que a gente vai explorando a articulação. E na outra mão a gente utiliza algum instrumento para fazer alguma correção. Existem alguns passos críticos da cirurgia em que a gente precisa das duas mãos para operar o paciente, a gente entrega a câmera para um auxiliar e aí faz a correção com as duas mãos. É uma coisa muito dinâmica, né? Geralmente tem um cirurgião e um auxiliar participando, às vezes 2 auxiliares, dependendo do que for, e a gente consegue fazer muita coisa na articulação das pessoas com esse método. Isso vale para o quadril, joelho, ombro, e também com menos frequência pode-se fazer artroscopia no tornozelo, no punho, e por aí vai. Antes de inventarem a artroscopia, a gente tinha que fazer tudo com a cirurgia aberta, um corte grande, um corte cirúrgico convencional, que a gente pudesse ver a parte interna do corpo do paciente com os nossos próprios olhos. E a artroscopia permite que hoje a gente faça as correções sem precisar fazer esses cortes convencionais. Tá, e a artroscopia do quadril, para que serve? A gente usa para uma série de situações. A mais comum disparado é o tratamento do impacto femoroacetabular. Existem outros vídeos aqui no canal sobre impacto femoroacetabular. Recomendo que você assista, caso você tenha recebido esse diagnóstico, tenha dúvidas sobre isso. Lesões de cartilagem, lesões do lábio, com grande frequência a gente trata também, muitas vezes associadas ao impacto femoroacetabular.
Lesões de tendões, no caso do quadril, tendão do glúteo médio é o mais comum, glúteo médio e mínimo. Pode ser usado também para lesões dos isquiotibiais, que é um grupo de tendões que fica na região do quadril. Para tratamento de alguns tipos de doenças proliferativas que acontecem dentro da articulação do quadril, como condromatose sinovial e sinovite vilonodular pigmentada. São doenças proliferativas que podem causar muita dor, formação de corpos livres, calcificações dentro da articulação. A gente pode usar a artroscopia também para retirar fragmentos livres dentro da articulação. Já foram operados, inclusive já operei alguns pacientes com sequelas de fratura de acetábulo, que tinham fragmentos de osso e cartilagem dentro da articulação. Já operei também paciente que tinha uma bala alojada dentro da articulação do quadril. Existem relatos na literatura de achados de cirurgiões que fizeram procedimentos parecidos, mas obviamente são indicações bem menos frequentes do que o impacto femoral-acetabular, que com certeza é o mais comum e é o carro-chefe. O que a gente faz na artroscopia de quadril? A gente vai tirar a deformidade do osso que está causando o impacto, que está causando o problema. A gente faz um tipo de raspagem no osso. Na verdade, eu gosto de chamar de uma escultura, porque a gente vai modelando o osso de forma bem devagar, analisando nas imagens de radioscopia para ter certeza que está ficando bom. E como que a gente faz isso? A gente usa um aparelho abrasivo rotatório, que é chamado de burr em inglês. Não tem uma tradução muito boa para português. E esse aparelho ele vai tirando o excesso de osso e tem conectado a ele um sistema aspirativo, pressão negativa, para que não fique pozinho de osso lá dentro, que pode depois incomodar o paciente. E aí a gente consegue corrigir as alterações do formato do osso que estão causando o problema. A gente chama isso de osteocondroplastia. A gente usa também âncoras para amarrar o lábio que está machucado de volta no osso. Então a gente com frequência usa esse tipo de aparelho numa artroscopia de quadril. Qual é a grande vantagem de uma cirurgia desse tipo de artroscopia de quadril? O sangramento é muito pequeno, os cortes cirúrgicos são pequenos, então acaba que o dano muscular é menor. O paciente geralmente vai para casa no dia seguinte, às vezes até no mesmo dia, depois de algumas horas. Os níveis de dor geralmente são menores do que uma cirurgia aberta. E o paciente consegue retomar suas atividades diárias num prazo bem mais curto do que se fosse uma cirurgia aberta convencional. As atividades básicas do dia a dia, trabalho de escritório, o paciente consegue voltar em poucos dias ou poucas semanas. O retorno pleno à atividade esportiva, principalmente esportes mais dinâmicos, pode demorar alguns meses, dependendo do tipo de esporte que o paciente pratica e dependendo de qual é a doença que foi a causa da artroscopia. Mas é isso, fiz aqui para vocês um breve resumo do que é a artroscopia de quadril. Espero ter ajudado, tirado as dúvidas mais comuns. Se você gostou desse conteúdo, clique no botãozinho de curtir, compartilhe, deixe seus comentários, isso com certeza ajuda bastante a me guiar e orientar sobre que tipos de informações vocês querem entender e servem de inspiração para os próximos vídeos do canal. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.